Bom dia, graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui na igreja, podendo cultuar ao nosso Deus e prestarmos a Ele a honra e a glória que lhes é devida. Um dia quente, eu brinquei com os homens no grupo dos homens do WhatsApp que os dias estão tão quentes que eu tenho esperado todos os dias encontrar com Misael, Azarias e Ananias por aí e a gente formar o quarteto de novo, porque está quente demais, está quente demais. Eu gosto de chamar eles por esses nomes, não por Sadraque, Mesaque e Abednego, que não eram os nomes deles. Prefiro dar os nomes que as mães e os pais deles escolheram para serem os seus próprios nomes. Nós vamos continuar. Livro de Mateus, capítulo 6. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para lá. Mateus, capítulo 6. No domingo passado a gente falou sobre as três práticas, né, as três atitudes, sobre o ofertar, o dar as esmolas, o orar e o jejuar. E continuando no texto, a gente vai chegar no versículo de número 24, em que Jesus vai falar claramente sobre uma situação que é importante que nós prestemos atenção a ela, que é a questão de quem é Senhor na nossa vida. A gente não tem um conceito de senhorio claro para nós, porque todos nascemos num estado livre. Todos nós nascemos com liberdade. Nenhum de nós foi nascido em um sistema, de um regime de escravidão. Então a gente não sabe o que significa verdadeiramente ser escravo na prática, né? A gente nunca foi. A gente até fala, eu trabalho como um escravo, eu tenho uma vida agitada como de um escravo, nunca tenho sossego para a minha vida. Mas ainda assim nós somos livres, porque a gente entra num horário, sai num horário, vai para casa e ninguém fala conosco mais. Mas Jesus Cristo ele quer trazer uma questão importante aqui que nesse contexto aqui se limita a dois campos, mas que também podem ser abrangentes em outras áreas da nossa vida, porque todos nós fomos criados para sermos adoradores. Não existe nenhum ser humano que haja nessa face da terra que não seja um adorador. A questão maior é a quem nós adoramos, é a quem nós prestamos louvor, a quem nós dobramos os nossos joelhos diante. E Jesus Cristo quer trazer claramente esse problema aos nossos ouvidos hoje, ao perguntar a nós, no versículo de número 24, a nos afirmar, na verdade, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É interessante, então, que Jesus deixa bem claro, ele estabelece de uma maneira bem contundente que existe essa situação sobre o senhorio duplo. Sobre você ou ser um ou ser do outro. E é interessante que Jesus usa a imagem do dinheiro. Nos dias atuais, eu acredito que essa mensagem talvez seja mais contundente até do que nos próprios dias em que Jesus habitava lá entre eles. Eu sei que a sociedade de Jesus era uma sociedade em que o dinheiro era muito pouco. Os impostos que eles pagavam eram muito altos. Era muito difícil eles terem suas condições de subsistência básica, porque eles gastavam cada vez mais, a parcela do que eles ganhavam era cada vez maior. Roma estava sempre tirando e tirando mais. Quando não tinha, aparentemente não tinha mais de onde tirar, eles ainda assim aumentavam o peso das cargas tributárias, aumentavam os impostos, e esses homens estavam sempre em grande aperto. Mas mesmo assim ele quer trazer a nós essa imagem de que
Por mais que a situação financeira seja difícil, nunca nós teremos desculpa alguma para, ao invés de servirmos a Deus, colocarmos nossa confiança em nós mesmos e na busca pela subsistência da nossa própria vida. E ele vai trazer, nos versículos seguintes, imagens muito claras sobre qual é o problema quando nós queremos servir as riquezas ou buscarmos por nós mesmos as condições para que nós venhamos a subsistir nesse mundo. E nós vamos ver aqui a partir do versículo de número 25, versículos 25 até o versículo de número 27, que uma pessoa que ama mais ao dinheiro é uma pessoa que procura ter controle de cada área de sua vida. O coração dessa pessoa, que aqui aparentemente está servindo ao dinheiro e não ao Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa que a cada dia quer controlar todas as suas situações, cada âmbito, pequeno que seja, ou maior que seja, ela quer ter controle absoluto de cada área da sua vida. No versículo 25 diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então a pessoa que não coloca a sua total confiança no Senhor Jesus Cristo, que não deposita e não se submete a Ele como Senhor absoluto em cada âmbito da sua vida, é uma pessoa que quer controlar cada cantinho da sua vida. Jesus deixa claro que uma pessoa que começa a valorizar o dinheiro mais do que a Ele, não está abrindo mão de nada para Deus. Isso é uma exposição clara da desconfiança que essa pessoa tem do seu próprio Deus. E a gente vê que o versículo 24, ele é uma introdução aos demais, porque depois ele afirmar sobre os dois senhorios, ele começa usando a palavra por isso. Por isso mostra claramente que ele está fazendo uma conexão entre o tema anterior com esse próximo tema. Por isso, como vocês não podem servir a Deus e vocês não podem também servir ao dinheiro, por isso é que eu vou dizer o que eu vou trazer a vocês. E ele deixa claro: não andem ansiosos pela vossa vida. Ansiedade, nós sabemos, como a gente costumeiramente afirma aqui, ela é um excesso de futuro. Quando você tem um excesso de passado, você tem depressão. Você não consegue olhar para frente, a sua vida fica sempre olhando pelo retrovisor. Você não consegue prosseguir. Você fica toda hora relembrando e remoendo e você vai ficando sempre para trás, porque a vida vai continuar. Querendo você ou não, a vida vai continuar. Agora, se você vai ficar somente olhando para o retrovisor, você vai ter problemas. Não existe problema em olhar para o retrovisor. Qualquer motorista experiente que saiba que é até, como eu diria, é até muito necessário que você olhe para o retrovisor. Porque existem pessoas que às vezes parece que elas só sabem olhar para frente. E aí elas vão precisar daqui a pouco trocar de pista. E se ela só estiver olhando para frente, ela vai ter grandes problemas, porque talvez vai ter alguém aqui chegando e ela não vai ver. Ou alguém nesse lado e ela não vai ver. Então, é necessário que sim, nós olhemos para trás também de vez em quando.
Mas viver a vida olhando para trás não pode. Uma vida que tem excesso de presente, uma vida estressada. Porque você não consegue descansar no seu dia a dia. Você sempre tem alguma coisa a mais para fazer. E você vai se sobrecarregando e trazendo tarefas uma após outra sobre si. E você não consegue viver, você não respira. E esse é um dos males que nós vivemos no nosso mundo presente. Nós, aparentemente, temos uma vida tão cheia de possibilidades. Você pode fazer milhares e milhares de cursos online hoje em dia. Você não precisa sair da sua casa para quase nada. Está tudo disponível ali. Grandes professores, grandes mestres. E está tudo ali. E aí você vai querer fazer isso e também aquilo. E você vai querer conciliar o seu curso com a maratona do Netflix, com a leitura da Bíblia, com não sei o quê. E você fica sobrecarregado. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E isso te causa estresse. Pessoas que não conseguem desligar nada da sua vida. Recentemente eu vi o Elon Musk, eu não sei se você sabe quem ele é, mas esse rapaz está querendo fazer as viagens espaciais de maneira comercial para a Lua. Né? Na verdade, a ideia é só dar uma volta no espaço e retornar. Ele também é o criador da Tesla, que é aquele carro que se dirige sozinho. É um cara muito, 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 muito rico. Muito rico. E Elon Musk, ele falou uma coisa que para mim foi impactante. Ele falou: todos, ou praticamente todo ser humano que vive hoje sobre a face da Terra é um ciborgue. Eu não sei se você tem clareza do o que nós queremos dizer com um ciborgue, mas ciborgue é uma pessoa que ela é meio homem, meio máquina. É uma pessoa que ela é parcialmente humana, mas tem também uma parte dela que é máquina. Talvez para os mais antigos seria clara a imagem do Robocop, que era um homem completamente metálico, mas que tinha a face de homem, porque era do policial que havia sofrido aquele atentado. Então, esse seria um ciborgue. E o que ele queria dizer, o Elon Musk, quando ele disse que nós somos parte homem e parte máquina? Porque se eu olho para o meu corpo, eu vejo mão, eu vejo braço, eu não tenho nada de metal, nem marca-passo, mesmo se fosse, mas não tem nada de metal em mim. Mas ele disse isso aqui. Isso é uma extensão de todos os nossos corpos. As pessoas não saem mais de suas casas sem que tenham o seu celular. Elas retornam por causa do celular. Elas ficam empolvorosa, se elas veem que está acabando a bateria dela e ela não tem como recarregar. Elas ficam ansiosas porque viram que acabou o pacote do 4G. Nós somos parte máquina. Não vivemos mais sem. Ele foi muito claro ao dizer isso e com muita propriedade. Realmente nós somos parte máquina. Nosso cérebro está lá. Eu, quando era criança, e não faz tanto tempo assim, claro, não sou um menino novinho, mas também não faz tanto tempo assim, mas eu tenho clareza na minha cabeça que eu sabia números e números e números de telefone de cor. Porque eu precisava. Eu precisava saber o número da minha casa, o número de alguns amigos que eu tinha, o número de familiares, eu precisava saber. Se me perguntam qual é o telefone da minha irmã, eu não sei. Eu sei da minha mãe porque às vezes eu faço recarga de celular para ela. Mas também, se eu bobear muito, não precisarei nem mais disso, porque já fica gravado automaticamente o númerozinho dela, só para clicar lá e você dizer, nova recarga nesse número, eu digo sim. E eu aperto o número 2 e já vai o dinheiro para aquele telefone. Então nós somos parte máquina, nós dependemos completamente desses aparelhinhos que aí estão. Mas aqui Jesus está falando que nós não devemos andar de maneira ansiosa, ou seja, excesso de futuro. Você não consegue aproveitar o presente, porque você está sempre pensando, tá aí amanhã, e depois, e o que vai acontecer? E se eu perder o meu emprego? E se a bolsa cair? E se o governo fechar tal coisa? E se você fica sempre ansiando pelo dia de amanhã? Você está sempre preocupado com o que ainda vai acontecer. Mas a verdade é que ele deixa claro no final do versículo 27. Você está pensando no amanhã, mas como é que você sabe que você vai viver mais uma hora?
Como é que você pode estar tão ansioso, pensativo, no dia de amanhã, se você não sabe se você vai terminar este dia? Se não vai ser este o dia da sua morte. Ontem eu estive com meus amigos, lá na região de Itapuã, e ao retornar, passei por um acidente ali no Lami, mais ou menos. E lá estava um motoqueiro falecido. Eu tenho certeza absoluta que aquele homem, quando subiu naquela moto, não sabia que ia morrer. Ele não sabia que ele estava indo em direção à sua própria morte. E ele morreu. Aparentemente, assim, o que eu pude olhar, porque é rápido, uma pessoa jovem, mas morreu. Morreu. Quem de nós pode ficar olhando para frente dizendo, amanhã, e depois, e aí? Não. Nós não podemos. É errado nós termos planos futuros, a gente projetar nosso futuro, a gente pensar nas coisas que hão de vir, é óbvio que não. A gente tem que ser precavido, a gente tem que saber o que vai acontecer, mas viver em torno disso não é razoável. E é interessante que as imagens que Jesus nos traz aqui são imagens de coisas muito básicas. Porque ele diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que é a vez de comer, beber ou vestir. Sinceramente, quem de nós reprovaria uma pessoa que está pensando no que ela vai comer, no que ela vai beber, no que ela vai vestir? Meu pai, ele é engraçado porque ele gosta de fazer suas refeições planejadas. Então a gente está no domingo, agora, como está cada um no seu cantinho, provavelmente a gente não tem essa experiência, né? O pai está desfrutando da casinha lá na praia com a mãe, mas quando eles estão aqui juntos com a gente, é incrível. A gente está na mesa do almoço, almoçando, meu pai está pensando o que ele vai fazer no próximo final de semana. Ele já está planejando qual é o próximo menu. O que vai ser? Porque o almoço de domingo, para nós, sempre foi um almoço especial. É o almoço que você sai do arroz e feijão e vai comer uma coisinha um pouquinho diferente. E ele é assim. É do estilo dele. Tem um problema em fazer isso? É óbvio que não. Claro que não. Mas a gente tem que ser consciente. A gente tem que ser consciente que a gente não consegue acrescentar vida a nós mesmos. E eu entendo aqui que Jesus ele não está usando essas imagens de comer, beber e de vestir, porque ele entende que são erradas essas coisas. O que ele quer dizer aqui é que, para mim, essas eram desculpas dadas pelas pessoas daquela época. Eu não vou poder respeitar o Shabat, né, o dia do descanso do judeu, porque eu preciso de dinheiro, porque lá em casa meu povo vai ficar com fome se eu não pescar ou se eu não fizer minha atividade no dia do descanso. Eu não vou poder respeitar essa regra, porque se eu não fizer isso, meu povo não vai ter uma roupa com que se vestir. Eram coisas tão elementares da vida que as pessoas, ao ouvirem isso aí, vão pensar, coitado, né? Ele não está comprando para fazer uma viagem para o Egito tirar férias. Ele está fazendo isso por quê? Porque ele precisa da coisa mais básica de subsistência para a vida. Então vamos tolerar isso. E ele está dizendo, não. Ou vocês se submetem ao meu senhorio e confiam com pleno coração em mim, ou vocês não vão desfrutar da verdade. E aí ele vai trazer essas imagens bonitas sobre esses animais. Então nós precisamos com clareza entender, Deus ele é suficiente, absolutamente suficiente para cada uma das nossas necessidades. Cada uma. Cada uma. Não tente segurar nada para si mesmo. Não tente agarrar aquela área daquela partezinha da sua vida e dizer, isso é meu, Deus. Isso aqui deixa comigo. Deixa que eu cuido desta área da vida. Você tem 99% da minha vida, mas esse 1% é meu. E ele diz, não. Ou eu sou senhor de absolutamente tudo, ou eu não sou senhor. Ou eu não sou senhor. Então ele quer o total controle
de cada área da nossa vida. E você, como eu, cristão, sabe, não é fácil. Não é fácil. Nosso coração, ele nasceu em pecado. E o pecado que nós temos, que é originário de nosso pai Adão, é o quê? É a busca pelo controle. Se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, sabendo bem e mal. Vocês têm controle sobre a capacidade de julgar o que é verdadeiramente bom e o que é verdadeiramente mal ao seu próprio juízo. Nós somos nascidos dessa forma. Nós somos nascidos como aqueles que querem segurar as rédeas da sua vida. E Jesus está dizendo claramente, vocês não podem fazer assim. Ou vocês se submetem a mim, se dobram diante de mim, se prostram diante de mim e falam, Senhor é Senhor de cada área da minha vida, ou não. Nós, muitas vezes, ouvimos aquela frase que, anos atrás, eu ouvi aqui na igreja, que muito marcou a minha vida, que é, crente não conta mentira, mas canta muita mentira. E um dos hinos que talvez a gente mais cante, ou que na história da igreja a gente se canta bastante, é tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nós falamos isso durante suas 3 estrofes. Agora me falhou a memória, mas acho que são 3 estrofes, ou 4. E nós cantamos vez após vez essas simples palavras. Tudo entregarei, e nós não queremos entregar de verdade. Dói. Mas Ele quer ser Senhor da nossa vida. Ele quer tomar conta de cada área da nossa vida. Então, uma pessoa que não serve ao Senhor Jesus completamente é uma pessoa que quer ter controle da sua vida. A segunda coisa que nós vamos ver aqui nesse texto é que uma pessoa assim, ela tem dificuldades de observar os cuidados de Deus. Uma pessoa que quer ter mais do que um senhor, e principalmente que o seu senhor, o outro, são as riquezas, é uma pessoa que tem dificuldades de observar os cuidados de Deus na sua própria vida. De novo, versículo 26, agora indo até o versículo 30. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé? Então, a pessoa que não entrega o senhorio completo a Jesus e que quer ser também discípula da riqueza, ela é uma pessoa que não consegue observar esses detalhes do cuidado de Deus na sua vida. É interessante que nessa Bíblia que eu estou usando particularmente aqui, ela usa palavras diferentes no versículo 26 e no versículo 28. Em outras versões você vai ter a mesma palavra em português, observai e observai. Aqui diz observai e considerai. Mas ele está clamando que seja feita essa ordenação. Ouça, faça isso na sua vida. Você tem essa vida desse jeito? Faça isso dessa forma. Observem. E essas palavras, elas no original são verdadeiramente diferentes. Elas não são a mesma palavra. A palavra do versículo 26, observai, ela tem a ideia de ficar contemplando, observando, olhando com atenção, prestando muita atenção no que está acontecendo.
E o que ele pede para que nós olhemos? As aves do céu. Eu não sei se o irmão já parou para pensar, provavelmente já tenha como conhecimento geral da sua vida. Mas você já viu como as aves comem? Elas não têm um padrão. Não é todo passarinho que come alpiste, semente. Tem a ave que come minhoca. Tem a ave que come peixe. Tem a ave que come a carcaça de bicho morto. Tem a ave que ela come néctar das árvores. Tem a árvore que come os vermezinhos dentro da árvore. Tem a ave que se alimenta de insetos. Tem ave, como a andorinha, que se alimenta de insetos enquanto voa. Então nós vemos que cada ave tem o seu próprio jeito de se alimentar. E Deus sabe de tudo isso. Ele sabe que aquele passarinho, aquele João de Barro lá, ele precisa de uma minhoquinha agora. E Deus vai mostrar para aquele João de Barro onde é que está aquela minhoquinha. E o João de Barro vai lá e vai comer a sua minhoquinha. Para mim é uma coisa inacreditável, porque eu olho para a terra e não me parece ter nada. E o passarinho chega lá com tranquilidade, dá uma cavocadinha e sai com a minhoca na boca. Como ele sabia que estava ali? Eu não sei. Mas o Pai do céu instrui esses bichinhos. Como é que aquele mergulhador, ele sai lá de cima e desce numa velocidade enorme, 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 e entra com precisão na água e sai com seu peixe de dentro da água? Eu não faço ideia. Porque eu já fui pescar no mar, já fui pescar em rio, e eu não enxergo os peixinhos. Mas as aves têm a capacidade de enxergar. Então, se Deus ele cuida de cada um dessas espécies de animais, que são tão frágeis, você vê um passarinho morto, é uma coisa assim, o ossinho, se você pegar e fizer isso aqui, você esmaga um passarinho na mão, porque ele é muito frágil. Se Deus ele é capaz de cuidar de cada uma dessas aves, não vai cuidar da minha vida? O próprio Senhor Jesus vai deixar claro ao falar isso: porventura não valeis mais vós do que as aves? Vocês não são aqueles que foram criados à imagem de Deus, que foram feitos para governar esse mundo, que Deus deu a vocês autoridade sobre todas as aves, sobre todos os peixes do mar, sobre cada área desse mundo. Não foi para vocês que ele delegou essa responsabilidade de governo sobre o mundo? E vocês acham que ele não vai cuidar agora de vocês? Da sua necessidade? Do seu momento atual? Você acha que ele está despreparado para isso? Ele sabe. Ele sabe de cada coisa. E nós temos que olhar. A gente não tem mais esse momento, sabe? A gente até chama a pessoa talvez de meio hippie, uma pessoa que vai para uma praça e fica só olhando a natureza. E vê um passarinho ali, um passarinho aqui. E vê o pôr do sol, e vê o nascer do sol. A gente parece meio hippie. Uma pessoa que faz essas coisas. Mas a gente perde, talvez, da criação a sua maior glória. A glória de Deus, que o próprio Deus disse lá no Salmo 19, que declara essa glória à sua própria criação. E nós ficamos aonde? Nos nossos aparelhos, na nossa vida, enclausurado dentro daquela máquina. E nós não temos mais tempo para nada. Fazemos coisas e não temos tempo para nada. Observe. Tire um tempo. Não vai ficar agora, ao invés de trabalhar, ficar olhando para o céu e falar: o pastor disse que é para ficar olhando as aves, os passarinhos. Também não. Também não. Mas observe as aves. Olhe para elas. Olhe para os outros animais. Olhe como Deus, dentro desse ecossistema incrível, ele faz cada coisa perfeita. Algum tempo atrás, eu não sei o que se deu dele, porque ele sumiu lá da minha cidade. Mas a gente começou a acordar de manhã e tinha um barulho muito feio. A gente não sabia que bicho é esse que faz esse barulho. Era muito, 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 muito feio o barulho. Até que um dia eu encontrei ele saindo para minhas caminhadas, e lá estava ele, um tucano.
Eu pensei, puxa, Novo Hamburgo não é tão interior assim para ter um bicho desses aí na rua. Mas lá tava o tucaninho, dentro da árvore. E ele fazendo aquele barulho que é feio demais. O bicho ele é bonitinho, o biquinho dele e tal. Ele é bem escuro, com o bico meio amarelado, esverdeado. Mas ele tem um barulho muito feio. Muito feio. E ele gosta das suas frutinhas e tudo mais. Deus cuida. Deus cuida de cada uma dessas aves. Cada uma dessas aves. Se você vai no meu apartamento e chega às 5 horas da tarde, você vai ver a movimentação das aves. É lindo demais. Porque elas estão em algum lugar à minha esquerda no meu apartamento. E de alguma forma elas têm que dormir na minha direita no meu apartamento. Então elas passam todas lá e é muita passarinho. Tudo que é tipo. Aí vem em bando, vem isolado e vem girando. E eles são uma arte, né? E eles vão viajando e eles vão em direção para lá. Eu julgo que naquele caminho que eles fazem é o caminho onde tem lá em Novo Hamburgo que a gente chama de Parcão. Tem muita árvore. Então eu julgo que eles devem voar para aquela região lá porque tem muita árvore. Julgo eu. Nunca fui fim de tarde lá no Parcão para ver se eu encontrava um monte de passarinho. Mas eles voam e é muito, muito passarinho. É muito passarinho. E Deus cuida desses passarinhos. Nas chuvas, como a gente fica com dó dos passarinhos. Fazendo esforço para ir contra o vento. Deus cuida dos passarinhos. Cada um deles, Deus sabe quem eles são. E nós não valemos mais do que eles? Essas são aquelas perguntas retóricas para você ficar pensando nisso. Pensar, eu valho mais. Eu valho mais que esses passarinhos e eu fico pensando tão pouco do meu Deus. Esses passarinhos, eles dependem as suas vidas completamente de Deus e eu não faço da mesma forma. Nós precisamos parar e observar os cuidados de Deus na nossa vida. E no versículo 28 vai ter essa segunda contemplação que ele nos traz, que é: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Essa palavra de considerar aqui, ou de observar, na verdade, ela tem o foco dela de buscar entender, de aprender com aquilo, de você olhar e tirar conhecimento para si. Você observar e pensar, olha só, eu consigo ver isso agora. É claro para mim. É claro para mim que isso é como funciona. As coisas são desta forma. Eu entendo bem o que isso quer dizer. E ele fala para nós olharmos a quem agora? Considerar a quem? Os lírios do campo. O lírio do campo não é aquele lírio bonito que quando você vai lá no Zafari, ou você vai em alguma floricultura, você encontra aquele lírio bonito, amarelo, azul, branco. Branco, azul acho que não tem. Mas branco, amarelo, muito bonitos, muito bonitos. Mas não é esse o lírio do campo. O lírio do campo em Israel é uma florzinha vermelha, bem comum. Ela é bonita. Mas ela é bem comum e você vê ela espalhada pelo chão assim, aos montes. Ela está lá, ela nem é esteticamente tão legal para fazer um ornamento na sua casa, fazer um vaso. É uma plantinha simples, vermelhinha lá e tal. Mas ela tem aos montes. Então, na verdade, quer dizer o quê? Olhe para as plantas silvestres, para as flores do dia a dia, para essas que estão aí ao seu redor. Lá em Novo Hamburgo tem também uma florzinha muito bonitinha. Eu posso colocar depois no grupo da igreja, porque eu tirei uma sequência de fotos. Quando eu fiquei meditando nesse texto, tempos atrás, eu tirei uma sequência de fotos dessa florzinha. E ela tem um ciclo de 5 dias. 5 dias. Você vê ela um botãozinho no dia 1, no dia 2 ela está abertinha um pouquinho, no dia 3 ela está linda, aberta, assim, bonita. Ela fica meio assim, ela não fica para cima, né? Ela fica meio diagonalzinha assim. Depois no dia 4 ela já está desmerecendo, no dia 5 ela já não existe mais. Da maneira que ela vem, logo em seguida ela vai. E ela está lá. Mas quando elas se abrem, todas elas, ela é bonita, parece um tapete assim, naquele meio fio, porque perto da minha casa tem uma ciclovia.
E eu não sei porquê, mas Novo Hamburgo, todas as calçadas são em diagonal. Todas elas são assim, ó. Então, para caminhar é horrível. Eu quero me exercitar, eu não consigo, porque não tem tornozelo que aguente caminhar sempre com essa angulação. Não tem como. Então, como a ciclovia é em linha reta, eu comecei a caminhar, correr nessas ciclovias. Eu tomo muito xingão de ciclista, falando, é só para nós e tal, mas não faz mal. Eu passo por eles e a gente convive também, e assim a gente vai vivendo lá. Porque senão eu não aguento, não tem tornozelo para isso. Mas eu comecei a observar aquelas plantinhas. E elas são tão bonitinhas. E às vezes vem a prefeitura e faz o quê? Corta tudo. Corta tudo. E você pensa, agora foi. Não tem mais lírio. Não tem mais essa florzinha silvestre bonitinha. Sabe o que acontece 2, 3 dias depois? Tá lá a bichinha de novo. Subiu, abriu, pá, ficou bonita, murchou, morreu. Tá lá ela de novo. Ela tá lá de novo. E sempre que ela sempre vem bonita. Ela nunca decepciona. Ela tá sempre bonita. Sempre bonita. Quanto mais a nós, Deus não vai nos dar o que vestir. Ele não vai nos cobrir o nosso corpo, a nossa vergonha, por causa do pecado? É óbvio que sim. É óbvio que ele vai cuidar dessas áreas. E Jesus nos chama de quê? De homens de pequena fé. E sempre normalmente a expressão de pequena fé não é que a quantidade da sua fé é pequena, mas que a duração da sua fé é pequena. Você consegue acreditar em Deus em pequenos trechos da sua vida, mas você não consegue ter a sua vida como uma vida de fé. A sua vida ela tem como se fosse um eletrocardiograma, pontos altos e baixos apontando para, tá crendo em mim. Não está mais. Está crendo em mim? Não está mais. E a gente tem essa pequena fé. E é claro isso pelo contexto, quando ele fala que hoje existe, amanhã já não existe mais. E vocês são o quê? Pessoas de pequena fé, que hoje têm fé e amanhã não tem mais. Nós não podemos ser dessa forma. Cristo nos traz o desafio de vivermos uma vida de completa dependência em cada dia. Hoje e o amanhã, se Deus quiser nos trazer o dia de amanhã. No dia de hoje eu confio em Cristo, no dia de amanhã eu vou confiar. E eu lembro que o pastor Roger falava aqui que às vezes as pessoas tomam decisões de ir na igreja. Hoje vai dar legal. Hoje eu vou na igreja e tal. E essa não é uma decisão que você toma no sábado à noite. Essa é uma decisão que você tem que tomar quando você conheceu a Cristo. Eu vou vir à igreja. Eu vou estar com os meus irmãos. Eu vou participar da igreja de Cristo. Eu vou ser mais um com eles. Eu estarei lá com eles. Nós precisamos entender completamente isso e depender de Deus para cada momento da nossa vida. Então, a pessoa que ama ao dinheiro é uma pessoa que não consegue observar o cuidado atento, maravilhoso que Deus tem sobre as nossas vidas. E por fim, uma pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor completamente é uma pessoa inquieta. Ela é uma pessoa inquieta. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Até o 34. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, a pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo por completo, como Senhor da sua vida, é uma pessoa inquieta. E aqui o versículo 31 traça claramente essa inquietude no coração, porque a pessoa fica se questionando todo o tempo. E o que eu vou comer? E o que eu vou comer? O que eu vou comer? E beber? Tá. A comida é isso aqui? Tá. Mas o que eu vou beber? E beber? E tá. Mas minha roupa? E o que eu faço agora? E como é que eu visto? Inquieto, agitado. Eu só de ouvir eu mesmo falando assim, eu já fico perturbado, dizendo, para! Não faz mais isso, te acalma.
Senta aí, toma um copo d'água. Descansa. Bicho inquieto. Mas a gente age assim. Mas Deus, e agora? Aconteceu tal coisa. E como é que eu vivo? E como é que eu vou agora? Como é que eu prossigo agora a partir desse ponto? Como é que funciona a minha vida agora? Perdi meu emprego, e agora, Deus? Não consegui o que eu queria, e agora, Deus? Inquieto, inquieto, inquieto. Essa é uma atitude clara que Jesus demonstra em outra passagem e que talvez seja a solução prática para os nossos dias de imagem, essa outra passagem, quando nós vemos Marta e Maria. Marta agitada, cozinhando, limpando, organizando. E sabe, quando Jesus chegava na sua casa, ele não tinha, eu ouvi recentemente isso numa mensagem, ele não tinha um WhatsApp para mandar um áudiozinho e falar: Marta, ó, tô indo eu aí, toda a minha galera, mais os 12, tá? E a gente vai chegar daqui a pouco. Então assim, ó, prepara aquele pãozinho, deixa bem quentinho, sabe? Amassa ele bom, bacana, faz um cafezinho que ele tá chegando, tá? 2 dias a gente tá chegando aí, até mais, valeu. Não tinha isso. Não tinha isso. Ele simplesmente chegava lá e, opa, é Jesus e mais 12. É uma galera para comer. Isso quando eram só os 12, porque às vezes Jesus tinha mais gente com ele. Imagina o trabalho que era isso. E lá está Marta, agitada, inquieta. E no outro lado tem Maria, sentada aos pés de Jesus, desfrutando do melhor que tinha para ela. E veja, o trabalhar de Marta não é pecado. Trabalhar não é pecado. Enquanto alguns podem sentar e aproveitar, outros têm que estar trabalhando. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Para que os irmãos em casa possam estar tendo o mesmo contato com a palavra que os irmãos que estão aqui, precisa ter um rapaz ali cuidando que aquilo vai funcionar. Para que as coisas funcionem, tem gente trabalhando. Para que os irmãos possam cantar na igreja, é preciso que pessoas fiquem tocando. Ah, pode cantar a capela? Pode. Pode ter um culto sem transmissão? Pode. Mas para que a gente consiga possibilitar essas coisas, precisa que pessoas trabalhem. Para que o irmão talvez fique sentadinho agora no seu banco, precisa que alguém esteja lá embaixo cuidando. E a gente tem que considerar essas pessoas que arduamente trabalham e que colocam suas vidas a serviço do Senhor Jesus Cristo. Então, trabalhar não é errado. Não é errado. Mas o problema é que Marta estava completamente embebida naquilo. Ela não pensou, tá, eu vou fazer assim, ó, eu não vou conseguir fazer um banquete, porque ninguém me avisou que ia ter esse momento. Então, vou fazer aqui, eu tenho uns biscoitos aqui já guardado, tem umas coisas aqui, vou dar um jeitinho aqui, vai dar tudo certo. Eu vou fazer um pouquinho, eu vou sentar um pouquinho, mas não, ela estava somente naquilo, agitada com aquilo, não conseguindo prosseguir com o seu dia e não aproveitando em nada. Quantos de nós não olhamos para trás e pensamos, cara, eu não aproveitei como eu gostaria. Viajamos para lugares, conhecemos lugares e depois pensamos, caramba, mas eu não aproveitei aquele lugar, eu só fiquei em torno de trabalho e não desliguei e estou aqui de novo. E a vida passou e os anos passaram e quando eu olho para trás eu penso, eu só fiz hora extra, só fiz hora extra e só fiz hora extra. E a minha empresa precisa de mim e nós não vivemos. E quando a gente vê, a gente está velho, sem forças, sem capacidade de fazer o que a gente fazia antes. Já nos foi o vigor da vida. Ficamos tão inquietos que não vemos a vida passando. E Jesus fala, portanto, não vos inquieteis. Não façam isso. Não faça isso. Não viva de maneira inquieta. Não fique se perguntando a cada instante, se questionando sobre essas coisas. Não façam isso. E ele traça claramente o paralelo, porque os gentios é que fazem assim.
vocês não são mais gentios. Vocês são resgatados. Vocês foram transformados. Vocês foram libertos desse sistema. Não faz mais assim. Entenda, vocês têm um pai. Vocês têm um pai. Hoje em dia, eu sou o responsável pelas coisas da minha casa. Se eu quero ter 1 quilo de arroz e feijão, sou eu que tenho que ir no mercado, comprar o arroz e feijão e preparar o arroz e feijão. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso trabalhar para ter dinheiro para conseguir comprar o arroz e feijão. Mas quando eu era criança, eu não perguntava para o meu pai de onde é que ia sair a próxima alimentação. Eu sabia que meus pais iriam cuidar disso por mim. Eu sabia que eles estavam cuidando de cada área da minha vida. E eu descansava neles. Eu descansava no cuidado que eles tinham sobre mim. E nós, aqui, mais uma vez, somos colocados diante dessa figura paterna do nosso Pai Celeste. E o Pai Celeste não é um Pai distante que está no céu. Não é um Pai distante. É o mesmo Pai da oração que nós lemos no domingo passado. O Pai nosso que está no céu, que quer trazer o seu reino para nós. Que quer mostrar que ele quer ser Senhor. Se ele quer trazer o reino, é que ele quer mostrar que ele quer ser Senhor sobre isso. E ao ser o Senhor, o grande Pai nosso que está nos céus, mas que o reino dele veio até nós, a gente vai entender o cuidado desse Pai. O cuidado desse Pai. E quando eu olho para o meu Pai, todas as demais inquietações são silenciadas. Tudo aquilo que me agitava, para. E eu encontro paz. Então eu não devo me agitar, mas ao contrário, eu devo fazer o quê? Teu reino venha. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas todas, tudo mais que você precisa, vai ser acrescentado. Se não foi, não precisava. Se não foi, seu julgamento estava equivocado contra as suas reais necessidades. Não precisa mais disso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fique ansioso com o próximo dia, pois o amanhã terá os seus cuidados, o seu próprio mal. Cada dia tem o seu próprio mal. Descansa, descansa. Se Deus ao seu próprio Filho não poupou, como, pois, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Paulo nos desafia. Nós podemos descansar. Descansar. Então a pergunta que fica para nós é: quem é o Senhor da nossa vida? De verdade. Porque de voz alta, talvez diante da congregação, é muito fácil a gente afirmar: Deus é Senhor. Senhor Jesus é Senhor sobre a minha vida. Mas a gente precisa refletir verdadeiramente quem é Senhor da nossa vida. Em cada área, em cada instante. Quem é Senhor da minha vida. E naquelas áreas que a gente for identificando o problema, trata e entrega. Trata e entrega. E Ele vai cuidar. Porque Ele é o Pai Celeste. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado por Tua palavra. Viva, viva. Tua palavra é viva. Tua palavra é fonte de alimentação para o nosso dia a dia. Nós não precisamos, ó Pai, nos buscarmos alimentação fora da verdadeira palavra. O Senhor é aquele que nos alimenta e nos sustenta com o pão de cada dia. E também, da mesma forma, o Senhor nos dá a Tua palavra a cada dia. E que privilégio é nós termos ela. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós vemos o mundo cada vez com mais restrições. E se um dia nós não pudermos ter essa palavra em nossas mãos, será que ela será encontrada dentro dos nossos corações? Muitos não saberão andar o próximo passo porque nunca estiveram com o mapa das suas vidas nas suas mãos. Não decoraram aquele mapa.
não guardaram no seu coração. E agora vão andar sem nada disso. Nos ajuda, Senhor, a meditarmos, a guardarmos e a descansarmos na verdade da Tua palavra. Que nós sejamos todos, ó Pai, escravos Teus, entendendo que Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Eu sei, ó Pai, existem muitas áreas que a gente não entregou ainda. Existem muitas áreas na minha vida que eu não te entreguei ainda. Mas eu peço que o Senhor possa cada dia mais me conformar à imagem de Jesus. É só por Tua graça. É só pelo Teu amor que nós podemos viver assim. Então nos ajuda, Pai. Precisamos de Ti. E no Teu santo e bendito nome é que nós oramos gratos. Amém, Senhor.